Sejam bem-vindos em mais um vídeo do Elétrica Comentada. Nesse vídeo, eu vou colocar para vocês um circuito elementar de eletricidade que contém os elementos básicos, né? Os elementos básicos são o gerador, são os dispositivos de proteção, que podem ser fusíveis, disjuntores, relés térmicos e outros, né? Tem vários tipos de proteção que você pode aplicar no circuito elétrico. Aqui você tem o controle. O controle no circuito elétrico vai desde um disjuntor também, pode ser, ou um interruptor simples, né? Que liga, desliga. Pode ser uma chavinha de controle de tonalidade, né, de luz, pode ser um termostato, pode ser um fluxostato, pode ser vários, né, entre eles, né, pode ser vários, os mais conhecidos, né. E aqui o circuito, onde tem a carga, né, a carga em si é todo aquele aparelho que faz algum trabalho. Ele vai fazer uma função de um trabalho, que seja acender uma lâmpada, que seja, um motor elétrico, que seja um aquecedor, né, um chuveiro, ou uma geladeira, ou qualquer coisa. Qualquer equipamento que trabalhe com eletricidade é uma carga elétrica, né, uma carga para o sistema elétrico, que vai drenar a corrente, que essa corrente vai ser gerada aqui pelo nossa bombinha de elétrons, vai passar pela proteção, vai passar pelo controle e vai fazer funcionar o nosso equipamento. Vou falar também sobre alguns circuitos, sobre alguns cálculos básicos, pertinentes à eletricidade. Como assim, né? Você tem tensão, que é a fonte, né? Toda fonte gera tensão. Então a tensão, nós vamos calcular, usá-las para calcular alguma coisa, nós vamos usar a corrente, que é em função da tensão, e a potência, que é o trabalho da tensão pela corrente, em cima de uma carga, fazendo um trabalho elétrico, e muitas vezes não só elétrico, porque uma carga elétrica, ela usa eletricidade, usa energia elétrica para transformar em outra coisa, em outra energia. Por exemplo, uma lâmpada, ela transforma energia elétrica em energia luminosa. Um motor transforma energia elétrica em energia rotativa, né, energia de força rotativa. Uma geladeira transforma energia elétrica em energia frigorífica. Então é assim, a eletricidade ela é usada para transformar energia em alguma coisa que a gente vai usar e vai, trabalhar com ela, né, vai usufruir do que esse equipamento faz. Então é isso, nós vamos falar trabalhar no circuito elétrico elementar com cálculos básicos, né, com as três unidades de medida são básicas. E tem a resistência elétrica também, que sem ela também a gente não consegue entender o circuito, como ele funciona. Nós vamos falar um pouco sobre os elementos, né, que compõem a energia elétrica. A energia elétrica, ela é formada por tensão, por corrente, por resistência, que seja a resistência de carga, e pela potência da própria carga. Então, nesse quadro aqui, a gente tem a unidade de medida, tem o símbolo, tem a representação e tem o aparelho que mede, né, essa unidade de medida. Então, o voltímetro mede a tensão em volts, que é simbolizado pela letra V e é representado pela letra U. A corrente, né, que a gente já fala tanto sobre isso, a corrente, a unidade de medida é o ampere, o símbolo é a letra A de ampere e a representação é I, de intensidade de corrente. Esse I quer dizer intensidade de corrente. E o aparelho é um perímetro, né, específico para isso. E falar em voltímetro, perímetro, ohmímetro, etc., esses aparelhos, de uma maneira geral, conhece muito para a corrente alternada, mas tudo isso existe também para a corrente contínua, corrente pulsante, né, vários tipos de corrente que existe, né, e tensão. A potência, no caso, é watt, ela sempre vai ser em watt, o símbolo é o W e a representação é o P. E aí, o aparelho que mede é o watímetro. Então, existe watímetros de tudo quanto é tipo, aí para tudo quanto é tipo de corrente. Aqui nós temos a fórmula básica, né, de achar corrente quando você tem a potência do equipamento que você está trabalhando,
a tensão aplicada nesse equipamento. E você tem a corrente, então, como resultado em amperes, ok? Então, I é representação de corrente, P é representação de potência, U é representação de tensão e A representação de ampere, que é a resultante. Então, uma coisa que deve ser falada aqui, que deve ser compreendida aqui de uma forma bem tranquila, é porque assim, se você tem uma potência aplicada numa tensão e essa potência, sei lá, tem um valor X, vai dar X corrente. Se você tem uma potência de valor 2x sobre a mesma tensão, você vai ter 2x de corrente. Então, a gente diz que aqui, a corrente aqui é proporcional à potência, quer dizer, se a potência subir, você vai ter a corrente mais alta. Se a potência descer, você tem uma corrente mais baixa. Ao contrário disso, se você tem uma potência X e ela é possível ligar numa tensão mais alta, a corrente sobe. Por quê? Porque tudo isso é inversamente proporcional, né? A corrente, ela é proporcional à potência e inversamente proporcional à tensão. Por quê? Quando você aumenta a potência, você aumenta a corrente. Quando você aumenta a tensão, você abaixa a corrente. Agora, sem deixar, deixando bem claro que, assim, cada equipamento, ele é fabricado para uma determinada tensão. Quando eu falo que aqui, você subindo a tensão, você abaixa a corrente, isso quer dizer o seguinte, não é que você vai pegar uma lâmpada que é fabricada para 100 para 110 volts, vai colocar em 220 volts e ela vai abaixar a corrente. Não, ela vai queimar, porque ela não foi fabricada para isso. Ela foi fabricada com um valor de tensão definido, determinado, de fábrica e não tem como mudar. Quando eu falo também de corrente baseado na tensão e na resistência, se eu tenho valor de tensão e tenho valor de resistência, eu também consigo achar o valor da corrente. Ou seja, quando eu aplico uma tensão aqui de, sei lá, X volts em cima de uma resistência XR, eu vou ter X amperes. Se eu coloco 2x de U, né, 2x de voltagem, e em cima da mesma resistência, eu vou aumentar essa corrente, vou ter essa corrente aumentada proporcionalmente ao valor da tensão. No contrário, também é válido se eu tenho um valor de tensão e eu aumento o valor de resistência, logicamente minha corrente vai descer, porque se eu aumentei a resistência, ela não vai conseguir, a tensão que existia não vai poder vencer a resistência e aumentar a corrente. Então, essas coisas de lei de Ohm, ela é assim, a tensão, aliás, a corrente, ela é diretamente, ligada ao valor de tensão e inversamente ao valor de resistência. Então essas fórmulas aqui, nós vamos ver na prática depois, fazendo nesse slide aqui eu tenho o mesmo circuitinho que eu tinha antes lá e agora eu vou fazer os cálculos com os valores, né, para a gente ter uma ideia de como funciona isso com valores, porque eu estava falando XA, XP, XU, né, fica meio confuso. Agora com valores fica um pouco mais interpretativo, fica eh, mais fácil de entender, né, fácil de ver a aplicação. Então veja só, nesta fórmula aqui eu tenho que corrente é aquela fórmula anterior lá, corrente é igual potência por tensão. Então se eu divido potência por tensão eu vou achar amperes. Então no caso aqui, olha, eu tenho uma lâmpada de 60 watts. E não precisa ser só uma lâmpada, qualquer coisa que tenha 60 watts de potência, e é representado esse P está representando agora pelos valores de 60 watts, ok? E vou dividir pela tensão da rede, que é 120 volts. Se eu divido tensão, aliás, se eu divido potência por tensão, eu vou encontrar a corrente. Então eu vou ter um valor aqui de meio ampere, 0,5 ampere, ok? Então esse valor aqui é o que é o resultante, né, da divisão da potência pela tensão, ok? E aqui, vamos ver agora, ó, vou mudar lá a formulazinha, como eu fiz anteriormente, eu vou pegar a tensão
e vou multiplicar pela corrente para achar quem? A potência. E aí o valor é em watts, ok? Então vamos lá. Agora eu tenho aqui uma fórmula em que, ó lá, mudando a tensão lá para o lado lado esquerdo da fórmula, ele passa a ser multiplicação. E aí, se eu multiplico 120 por 0,5, eu tenho 60 o quê? Watts. Então, manipulando aquela fórmula lá de potência por tensão, achando corrente, e se eu multiplicar a tensão pela corrente, eu acho a potência. É simplesmente uma variação de forma. Aqui embaixo eu tenho, então, aquela mesma fórmula lá de potência por tensão. Só que agora eu vou mudar os valores aqui, vou mudar as posições. Olha lá, a corrente vem para a divisão e a tensão vai para a igualdade. Aí se eu divido potência por tensão, aliás, potência por corrente, eu vou achar os volts, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, se eu já coloquei aqui os valores de tensão, porque é a resultante em volt, tá? Então o que que eu estou fazendo? Eu estou modificando essa fórmula, né? Eu estou jogando aquela que é potência por tensão, eu vou agora jogar ela para achar tá vendo lá? Potência por corrente agora, então eu tenho o valor de tensão em volts. Então é uma manipulação de fórmulas, onde a gente tem um valor, 2 valores, encontra o terceiro. Então, essas fórmulas da lei de Watts e a lei de Ohm, ok? Tem um, acha o outro. Se a gente tem, aliás, 2, acha o terceiro, e assim por diante. Os cálculos pela lei de Ohm, onde você tem que a resistência é igual tensão sobre corrente. Então, o resultado é em ohms. Então, aqui nessa fórmula você já tem, ó, a resistência é igual a tensão. Aquela tensão que nós aplicamos lá no outro valor, né, no outro slide, aquele valor de tensão vem para cá. Nós estamos trabalhando com o mesmo valor de tensão, tá? E com o mesmo valor de corrente, só para a gente ter uma noção desses cálculos, ok? Então aqui veja, você tem 120 volts e você dividiu pelo meio ampere, né, que a gente achou lá de potência. E aí, se você aplicar 120 volts, né, e gerar uma corrente de meio ampere, significa que a sua resistência do circuito, a resistência do equipamento, tá, é de 240 ohms. Então, dividindo a tensão pela corrente, eu acho resistência. Então aqui o valor é 240 ohms, ok? Então, vejamos só, se eu mudar lá a minha fórmula de tensão por resistência, a minha corrente vai para lá e o resultado é em amperes. Esta modificação da fórmula, que a tensão estava dividindo pela corrente, dava resistência. Agora, quando eu divido a tensão pela resistência, ele dá a minha corrente. E aqui está o cálculo feito, ó. 120 volts dividido por 240 ohms vai dar meio ampere. Então, toda vez que você tiver uma tensão de 120 volts gerando meio ampere numa carga, a resistência da carga é 240 ohms, ok? E aqui embaixo, olha, eu tenho resistência, tem aquela fórmula lá, ó, tá? Eu estou repetindo ela aqui. Eu tenho a corrente igual a tensão sobre resistência. Aqui foi só para demonstrar de onde ela vem, né? Ela estava tensão por corrente, era resistência. Agora, veja só o que acontece aqui, ó. Eu pego o meu valor de corrente, e multiplico pela resistência, olha só. Pego o meu valor de corrente meio ampere, multiplico pela resistência que é 240 ohms, eu vou ter o 120 o quê? 120 volts, a tensão aplicada no sistema, ok? Então é assim que funciona. As fórmulas elas mudam, né, para que você tenha, onde você tem algum valor que não saiba o outro, você tenha 2 valores e não saiba o terceiro, você consegue ter. Se você tiver tensão e resistência, você acha corrente.
Se você tiver tensão e corrente, você acha resistência. Se você tiver aliás, se você tiver tensão e corrente, você acha a resistência. Se você tiver corrente e resistência, você acha tensão. Então é assim que funcionam essas formulazinhas de lei de Ohm e de lei de Watt, ok? Então lá, olha lá como é que ela vai se modificando lá. Eu fiz aqui no valores e agora ela está se modificando lá na fórmula como tem que ser, ok? Então nós vimos aqui a fórmula, como é que foi, a resistência veio para cá, atenção. Aqui você vê que a fórmula, a resistência veio para cá e a corrente veio para cá. E na fórmula, com valores, a corrente ficou para cá e a resistência ficou para cá. Como o valor é de multiplicação, aqui é uma multiplicação, a ordem dos fatores aqui não altera o resultado. Então, tanto faz o 240 estar aqui como o 0,5 está aqui, ele vai dar o mesmo valor de resultante, porque ela é um valor calculado de multiplicação, ok? Eu tenho então uma carga. Eu estou dizendo aqui que eu tenho uma carga aqui que é um chuveiro. Então, esse chuveiro está sendo alimentado aqui pelo geradorzinho, nossa bombinha de elétrons. Tem os fusíveis de proteção, que pode ser também disjuntores. Tem o controle do chuveiro, que esse controle aqui, na verdade, ele está embutido no chuveiro, né, que é um fluxostato. Chama de fluxostato, que ele vai funcionar em função do fluxo de água, né. Então, abre o registro de água, esse fluxostato fecha o contato e aí manda tensão para a resistência. Dentro aqui do chuveiro, você tem outro controle, que é o controle de temperatura, né, que você consegue mexer lá na chavinha seletora e você seleciona se você quer morno, se você quer médio, se você quer quente. E aí uma curiosidade, nós sabemos que o chuveiro, a cada valor de temperatura que você coloca, ele tem um valor de corrente. Então como é que você vai usar essa fórmula aqui para achar o valor de corrente? Então você vai usar a fórmula de potência por tensão para achar o valor de corrente. Nós queremos também achar as resistências, então a resistência é igual a tensão sobre corrente, né, dá o meu valor de resistência em ohms. E aqui eu tenho a fórmula, aqui é o P e aqui é o U. Então eu tenho lá o meu chuveiro em 2.500 watts, que é a temperatura morna, a temperatura mais baixa, a morninha. Então aqui 2.500 watts eu divido por 220 e eu vou ter uma chave. Fazendo esta conta aqui, eu vou ter um valor 11,36, o que? Amperes, é o valor da corrente quando o teu chuveiro está no morno. Na outra fórmula eu tenho 4.000 watts, que é o valor médio, aliás está 4.000, lá está 4.500, o valor aqui está 4.000. É um simples erro de digitação lá em cima, porque aqui deveria ser 4.000, está com 4.500, mas o valor aqui é 4.000. Então eu divido 4.000 watts por 220 volts, aí eu vou ter um valor de corrente de 18,18 amperes, ok? E embaixo, o valor da corrente, quando você tiver com a potência máxima no quente, 7.000 watts, dividido por 220 volts, você tem um valor de corrente de 31,81 amperes, ok? Agora, quando eu quero achar a resistência, o que que acontece? Aqui, ó, resistência aqui é igual a tensão por corrente. Então aqui eu já tenho a tensão e tenho a corrente. Então para 2.500 watts, quando eu tenho chuveiro em 2.500 watts, eu tenho uma corrente de 11,36 amperes. Então eu pego esse valor de corrente, jogo aqui e vou achar o valor da resistência do chuveiro nesse momento. Aí eu vou achar então os 19,36 ohms. Nesse momento, com 2.500 watts, a resistência é uma resistência com esse valor que está trabalhando agora. Se eu tenho o chuveiro a 4.000 watts, a resistência que está trabalhando nesses 4.000 watts é o valor da tensão dividido pela corrente, e você vai ter então um valor de 12,1 ohms, ok? Então veja que vai diminuindo, né? Quando você vai aumentando a corrente aqui, a resistência vai diminuindo, né? Na verdade é o contrário, quanto mais você abaixa a resistência, mais você aumenta a corrente. No valor de baixo, que eu tenho 220 volts, né? E eu achei aqui em 7.000 watts que dá 31,81 amperes.
Qual é o valor de resistência nesse momento? Nesse momento, você tem um valor de 6,91 ohms. Então veja, quando eu tenho uma corrente baixa, eu tenho uma resistência alta. À medida que a corrente vai aumentando, minha resistência vai baixando. Aqui aumentou, foi para o máximo e a resistência ficou no mínimo possível, ok? Então esses são os cálculos que a gente ordinariamente faz em eletricidade e às vezes é importante até saber isso de cabeça, né? Com o tempo, trabalhando com isso, a gente vai tendo a facilidade de achar esses valores mesmo com cálculos mentais, sem colocar no lápis, na ponta do lápis ou na calculadora. Isso depende de muito de fazer os 3, né. Tá habilitado para fazer as contas já é um bom passo, é um bom conhecimento, ok? Então, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, espero ter colaborado aí com algumas dúvidas, algumas coisas, né, levando esse conhecimento para vocês. E no próximo vídeo eu vou falar sobre circuitos provavelmente vou dar uma amostra do circuito série, do circuito paralelo, dar algumas fórmulas e depois então fazer alguns, se não ficar muito longo o vídeo, fazer alguns valores, né, calcular alguns valores nesse tipo de circuito, ver como é que é a dinâmica desse circuito, como é que funciona, né? A corrente, a tensão, como é que fica a potência, etc, né. Então, fico por aqui, aguarde então o próximo vídeo e se gostaram desse vídeo, dê os likes aí, né, apoiem a gente, que o canal precisa subir, precisa ter um bom visualização, para que ele se mantenha no ar, né. E eu quero que ele se mantenha no ar para eu poder passar para vocês a maior parte dos conhecimentos, mas assim, de forma prática, né, porque o conhecimento técnico elevado, aí é só num curso técnico mesmo, tá. Então dê o like, compartilhe, se inscrevam, eu agradeço a atenção de vocês então. Um abraço a todos, até a próxima.